você tem uma reformulação, talvez, do lugar do Brasil no mundo, e você tem um Brasil que acabou, né? Um Brasil culturalmente, né? Marcado pelo programa modernista, pelas ideias de desenvolvimento, pela democracia racial. Bom, isso aí foi, né? Isso, acho que a gente, às vezes, não fez o balanço desse encerramento. Olá, o canal Brasil, uma realização da FEComércio São Paulo, tem hoje o privilégio, em parceria com a revista Problemas Brasileiros, de entrevistar o psicanalista Christian Dunker. Christian é hoje uma das vozes mais importantes no debate contemporâneo aqui no Brasil em temas relacionados à psicanálise, à filosofia e à psicologia. Christian, muito obrigado pela oportunidade. Eu queria começar com a seguinte pergunta. Nós vivemos um momento histórico de mudanças, eu arriscaria até dizer, sem precedentes do ponto de vista da sua profundidade, da sua velocidade, nos mais diferentes campos da atividade humana, seja na tecnologia, seja na geopolítica, em vários aspectos. Como esse momento histórico impacta a nossa vida enquanto indivíduos e a maneira como a gente interage com a realidade? Olha, temos pessoas que descrevem esse momento como um entroncamento de crises, né? Mas, ao contrário de outras crises que ocorrem dentro de um mesmo processo, a gente tem várias vias, vários caminhos que estão produzindo, né, essa crise climática, essa crise econômica, política e de saúde mental também. Então, eu diria que, como todo momento desse tipo, você tem alta incerteza e alta reatividade, né? Então, um lado aponta, né, para recuo, espera, prudência, e o outro vai, vamos dizer assim, produzindo reações que muitas vezes são muito contraproducentes para você perceber o cenário e, de fato, agir sobre ele com uma perspectiva de médio prazo, de longo prazo, né? Uma perspectiva que permita não só você fazer frente aos problemas, mas você aglutinar as pessoas numa mesma direção, né? Você reunir esforços de pesquisa, você reunir capital político para fazer, você agrupar pessoas que tenham uma capacidade de trabalharem juntas, né? Quer dizer, isso está faltando muito em função da persistência, da novidade, do inusitado, né? Você tem uma dimensão nova, a gente até estava falando sobre isso, né? Na economia, que é a linguagem digital, acabando com muitos negócios, construindo e reconstruindo hidras que a gente não sabe quantas cabeças vão ter ao final. Você tem uma reformulação, talvez, do lugar do Brasil no mundo, e você tem um Brasil que acabou, né? Um Brasil culturalmente, né? Marcado pelo programa modernista, pelas ideias de desenvolvimento, pela democracia racial. Bom, isso aí foi, né? Isso, acho que a gente, às vezes, não fez o balanço desse encerramento, né? Envolve luto, envolve reconstrução do que é que a gente queria lá atrás, balanço, né? Não, a crise é tamanha que você vai tendo que ir para frente mesmo assim, sem saber para onde vai, né? Qual Brasil exatamente acabou e qual Brasil está surgindo no lugar? Ainda não dá para ver direito, mas é certamente um Brasil neopentecostal, evangélico, né? Uma mutação nas formas religiosas dominantes, né? E é um Brasil que não sonha mais com a industrialização, mas com agro e com a expansão de uma... Não é só uma nova atividade econômica, né? Uma nova mentalidade, é uma nova forma musical que acompanha isso. É uma outra maneira de olhar, inclusive, para o sistema dos saberes e da cultura brasileira, né? A música popular brasileira, Chico,
Caetano, que moldou projetos de interpretação da nossa história e de oniro-política, como eu gosto de chamar, né, da nossa capacidade de sonhar, e estão se encerrando, fazendo os últimos shows, literalmente, né? Acho que também é um Brasil que tinha uma política subjetiva para a desigualdade que se esgotou, né? Uma fórmula para isso, e a gente pensar em quantas gerações viveram e transmitiram o legado do seu sofrimento e do seu sacrifício em nome da educação, né? Eu não tive, mas os meus filhos terão. Eu me sacrifico, pego um trabalho mal remunerado, de periferia, mas eles vão em frente, eles vão fazer mais do que eu. Então a gente viu, né, primeiras gerações, famílias pela primeira vez nas universidades, expansão das universidades, e depois, né, um refluxo disso. A obtenção do título não redundou naquela ascensão social esperada, né? O sonho se encurtou, virou outra coisa, e acho que isso vai definindo que Brasil que é um Brasil modernista, não é um Brasil que se pensou como um projeto assim, estético e moral, baseado, sei lá, samba, futebol, como aquilo que a gente tinha que oferecer para o olhar do outro, né? Isso, Brasília, um empreendimento arquitetônico gigantesco, né? Agora, voltando a um nível mais individual, como é que você avalia, você usou a expressão, ou você trouxe a expressão saúde mental. Como é que estamos, enquanto brasileiros, nesse quesito do ponto de vista coletivo, do ponto de vista genérico? Bom, e tem pesquisas, né? Primeiro lugar mundial em ansiedade em grandes metrópoles. Segundo, em depressão. Consumo de substância, abuso de substância, 13%, né? Nossas crianças empacotadas, né, pela expansão, vamos dizer assim, massiva de diagnósticos de autismo e transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. A novidade é que as pessoas estão percebendo, né? As pessoas estão entendendo que isso é uma coisa assim meio sem precedentes, né? Inclusive muda o estatuto do transtorno mental, que era estigma, é um problema, vamos falar assim, segredo, um fracasso da educação, é um tema eminentemente moral, né? E para uma nova identidade, né? Agora eu posso me apresentar, né, no meu currículo a partir de certos traços que convocam modalidades específicas de sofrimento, né? E como é que nós estamos enfrentando essa situação? Olha, tem um dado que eu acho muito curioso e que fala muito de Brasil nessa nova configuração público-privado, né? Então você pergunta para as pessoas como é que é o investimento em saúde mental, às vezes abaixo precisa ter mais investimento, né? E daí você pergunta assim, não, mas o que você entende por saúde mental? Saúde mental, SUS e psicoterapia, né? Um pouco assim, CAPS e psicoterapia. 5% da população brasileira faz psicoterapia, bastante. 16% consome algum tipo de substância psicotrópica. Daí você pergunta para esse mesmo grupo, então, o Estado devia investir mais e, no fundo, terminar a construção do seu parque, né, de saúde mental. O Brasil tardou para fazer a sua reforma psiquiátrica, então vem de 2001 a Lei Paulo Delgado, que previu uma série de coisas que não foram feitas, né? E você pergunta, então, tem que ser feito, né? Não. Saúde mental é assunto privado. Assunto das famílias. Sabe essa conversa de as escolas estão sendo cooptadas, isso aí não, o Estado não deve se meter nisso, né? Então vem de um entendimento, no fundo, de que essa é uma crise que tem que ser vivida e ser gerida numa plataforma, vamos dizer assim, de individualização liberal, né?
é como eu me administro, né? Para o bem e para o mal. Eu me administro, né? Como unidade produtiva, né? Eu SA, eu me administro como uma unidade de risco jurídico, e também, a partir daqui, cada vez mais, conforme você pega as gerações, né? Nossa geração, ela está preocupada, a última geração que está primariamente preocupada com doenças como diabetes e câncer. De nós para o mais cedo, a primeira preocupação é saúde mental. Isso tem que ver com o Novo Brasil. O Novo Brasil, nova pirâmide, né? Seremos a primeira geração que vai definir as regras de uma terceira idade sem precedentes, mais longeva e mais ativa e mais poderosa, né? A gente pode dizer que vai ter um acúmulo aí de capital, né? A ponto de que as novas gerações elas não conseguem amealhar o mesmo tipo de patrimônio que a nossa E para cima conseguiu, né? Supõe-se então um certo desnível aí, envolvendo tanto neném, retardo para entrar no mercado, carreiras mais modestas, né? Isso, novo Brasil. Nessa diferença de gerações, nós vamos ver mais casos de ansiedade nas novas gerações? Você concorda com a utilização de um termo que, na verdade, já vem de algum tempo, ansiedade como o mal do século? Concordo, mas eu também tenho feito vários trabalhos críticos, né? Mostrando que, no fundo, as nossas formas de nomeação de sintomas são muito genéricas, né? Então, se você pegar o recorte de 20 anos atrás, você falava em estresse, né? O estresse bom, o estresse mal, está aumentando o estresse, pós-estresse, estresse traumático, pós-traumático, né? O estresse sumiu, né? Claro que existe ainda como categoria, mas ele não está na boca do povo, né? Porque, de certa forma, foi substituído pela ansiedade, e o pânico e as diferentes modalidades, né, ansiógenas, mas que é uma composição meio arbitrária. Assim, são famílias de sintomas diferentes, né? Que você vai lá e unifica e chama, ó, eu tenho ansiedade, é o mesmo que dizer, eu tenho febre. Pode ser tuberculose, sífilis, pode ser um monte de coisa, mas já serve para nos dizer que tem alguma coisa aqui que está meio errada. No fundo, a depressão e a ansiedade parecem fazer parte de uma mesma síndrome, o mesmo curso de maltratamento, de mau reconhecimento para o sofrimento. E isso tem aceleração, cansaço, aí você tem redes sociais e sua linguagem própria, né, de deflação de reconhecimento real, você tem uma série de problemas que vão, vamos dizer assim, confluindo para uma sociedade ansiosa. Mas eu diria, o cardápio é mais vasto, né? É uma sociedade também autista, é uma sociedade com problemas de atenção, é uma sociedade em que posso estar me enganando, mas 3 em 10 tem um problema de sono. É muita coisa, né? 2 em 10 tem um problema de direção. A quantidade de pessoas que está fora da braçada, né, psicopatológica é talvez 7%. E no seu trabalho no consultório, você vê esse recorte das diferenças geracionais? Ah, muito claro. Muito claro, não só, né, pela vertente diagnóstica, mas pelo tipo de preocupação e de tratamento para isso, né? Então, a gente vê muita combinação entre medicação estrita e substâncias, né? Álcool, maconha, Vinvans para turbinar, né? Usado, vamos dizer assim, como doping, né? Essa é uma outra mudança que a gente tem na área, né? Antigamente, vamos dizer assim, a medicina em geral e a saúde mental em particular trabalhavam com um modelo que é o modelo da reparação, né? Quer dizer, você teve um abalo, você perdeu uma função, você não está conseguindo fazer algo, a medicação vai lá e repõe você onde você estava antes, né? Popularizou-se essa narrativa, né, de que a depressão é
é um déficit de serotonina. Então você toma serotonina, é como se fosse uma diabetes mental, né? Você recompõe e volta no parâmetro. Se mostrou que é falso, essa hipótese da serotonina, e você tem menor eficácia das mesmas medicações, 30 anos atrás, né? E você tem um acúmulo, né, de medicações cruzadas. Ou seja, as pessoas estão exauridas desse modelo, né, baseado em tome uma substância que não vai te compensar no duplo sentido. E aí acontece, então, essa nova medicina que a gente chama medicina de enhanced, que é, não vou pôr você onde você estava. Você vai tomar a Ritalina, em vez de tirar 6, você vai tirar 8 na prova. Em vez de tirar 5, você vai tirar 7. Ou seja, nós estamos criando estados novos, inéditos, artificialmente. Isso mexe com, por exemplo, competição, meritocracia, com como é que você compara pessoas, seleção de pessoal. Nesse aspecto, papel das redes sociais e da hiperconectividade. Bom, a gente tem que olhar para isso com uma certa humildade, no sentido de que grandes tecnologias de impacto como essa sempre vão causar efeitos danosos que daqui a 50 anos todo mundo vai saber quais são. Mas agora a gente está, assim, mais ou menos intuindo, será que sim, será que não? A gente acompanhou, né? A indústria do tabaco. Quanto tempo a gente demorou para chegar lá e falar, olha, faz mal, tem que ser taxado e de preferência chega. Muito tempo, né? A gente está numa situação meio parecida, né? Então, telas para crianças muito pequenas, não pode, né? Tela na escola, a gente está debatendo isso agora. Como é que vai fazer? É importante para você não excluir o teu aluno desse universo que agora fala essa língua. Bom, mas você vai fazer cyberbullying? Você vai, em vez da aula, como é que a gente controla, né, esse tipo de uso? Não sabemos. Como é que a gente controla o discurso de ódio? Como é que a gente controla acesso a sites pornográficos ou contraindicados para menores? Não controla. E a coisa é tão, vamos dizer assim, envolvente que a gente nem percebe que a ausência do debate faz parte do problema, né? Tipo, apostas. Você tem um Brasil que vinha de uma cultura de dívida, de endividamento, né, como forma de vida, e agora, rapidamente, você tem aí o Brasil reendividado em função de apostas, né, que podiam ter sido, né, legislada, uma criança não pode, define algum marco regulatório, muito atraso. Essa lentidão, né, de resposta que o Brasil está mostrando, ela tem imposto cada vez mais eu não vou dizer um atraso no sentido do subdesenvolvimento, mas uma lentificação apática das instituições. Daí elas começam a ser malhadas porque elas não estão respondendo à altura, no tempo, né, correto. Outro aspecto que ronda a nossa sociedade num futuro, na verdade no presente e num futuro nada distante com mais intensidade, a questão da inteligência artificial. Uhum. Como lidar com ela? Existe uma possibilidade, wishful thinking, né, de que a inteligência artificial permita habilitar bons usos de redes sociais e, internet, né? Eu acho que tem um confronto, né? Tem um confronto porque há recursos que permitem localizar quem está falando, rastrear quem está falando, ligar quem está falando com a família da pessoa ou com sua comunidade de referência, ou seja, individualizar a fala de forma a devolver para ela o que hoje, e a gente sabe que isso é nocivo, né?
tem incrementado a inconsequência discursiva, né? A gente vê isso nos nossos alunos. O sujeito, idiota, besta, burro e tal. Daí chega na classe, escapa. Aqui não, né? Aqui você toma um amarelo, vermelho, o VAR tá fora, né? Mas essa diferença, ela acontece porque o nível de inconsequencialidade relacional, afetiva, né, discursiva na rede hoje é muito alto. Inteligência artificial parece ser capaz justamente de resolver um problema como esse, né? Por exemplo, deter ou mitigar efeitos óbvios de fake news, né? Basta instalar lá a inteligência artificial de checagem para todo mundo, né? Tenho esperança de que fake news vai ser um assunto que vai ter um outro patamar, um outro parâmetro de conversa, né? O uso de redes sociais e aplicativos para saúde, por exemplo, parece, junto com a inteligência artificial, potência muito forte de que isso traga aí uma novidade importante, né? Nesse contexto em que a gente vive hoje, também se fala com muita frequência na epidemia da solidão. Como ela se dá? Ela é efetiva em primeiro lugar, né? Tem essa pesquisa aí norte-americana de que nos 52 estados você tem um dado consistente de que a cada geração é 1,5 ponto a mais de solidão, né? Menos a Flórida. Haitianos, cubanos, brasileiros, nós ainda parece que estamos fazendo frente ali para um processo gravíssimo, né? Que envolve pessoas com depoimentos do tipo, faz 3 meses que ninguém encosta em mim, ninguém dá a mão, e não abraço mais ninguém. A gente vê São Paulo, né, com apartamentos cada vez mais single, né, quando não estão desocupados, com fins imobiliários, né. A solidão, ela é um problema gravíssimo vamos dizer assim, porque ela acelera, ela vulnerabiliza, ela dificulta o acesso, ela corrompe o cuidado consigo, né? Vamos dizer assim, deixa o indivíduo muito indefeso para suas loucuras, né? Se a gente tivesse que voltar lá, usar essa antiga expressão, o louco perigoso é o louco solitário, né? E aquele que está, às vezes, contido à força pelo próprio sistema, né, enjaulado numa prisão disfarçada de hospital, mas tem muitos que se criam as suas próprias redomas ou solidões, né, que não evoluem para a solitude, né, e que são muito nocivas, né, para a temática da saúde mental. Então, você pega, né, os 4 fatores transversais mais crônicos para agudização de sintomas: bullying, assédio moral, assédio sexual e racismo, né? Qual é a reação básica quando você tem uma escola, quando você tem uma situação em que isso é maltratado? Isolamento do sujeito. Dentro da escola, depois dentro da casa, depois dentro da internet. É o efeito de culpa, vergonha, né, de que isso que está acontecendo comigo é causado por quem? Por mim. E eu não conto nem para o meu pai, nem para minha mãe. Eu não espero muito que a escola enfrente, resolva. Eu vou fazendo com o meu sofrimento o que a cultura está dizendo. Resolve por si mesmo. Só que quando o assunto é loucura, esse não é um bom caminho, né? É sempre a palavra com o outro, né? E é isso que eu ia perguntar, como enfrentar o problema? A gente tem essa posição, acho que tem muitos outros caminhos, mas vou responder pelo que eu pude, enfim, batalhar até aqui, né? Que é incremento das práticas de escuta na cultura, né? Tanto a escuta nas escolas. O Brasil é uma situação assim de atraso, né? Faltam psicólogos nas escolas de maneira brutal, né? A gente teve aí,
O ano passado, acho que foram quase 20 ataques, né, entre 22 e 23. E o que o governador conseguiu fazer é colocar um psicólogo para rodar 7 escolas. Isso mostra, né, uma inépcia de não vai escutar todo mundo, não vai diagnosticar todo mundo, mas existem práticas de escuta, de mediação, de arbitragem, de escuta, temos um conflito aqui, vamos colocar os atores para se escutarem, né? E vamos convidar as pessoas para se escutarem nas suas violências, nas suas agressões, né? Isso é tudo um trabalho de cultura, que como se a escuta fosse uma espécie de habilidade mãe, né? Para as habilidades socioemocionais, então racionalidade ética, trabalho em grupo, perspectivação de futuro. Você tem muita coisa protetiva, né? E do ponto de vista de saúde mental, que decorre de práticas de escuta, né? Mas para escutar precisa de presença, para escutar precisa de tempo. Para escutar precisa de sair de si. Para escutar precisa de um certo repertório, inteligência para que boas perguntas sejam feitas. Para escutar é preciso que o nosso laço ele seja assim mais interessante para onde a gente vai do que quem a gente é. Do que eu estou falando? De que o Brasil mas fortemente marcado pela oralidade. Lembra, né? Os jesuítas foram encarregados aqui da educação e o problema era como é que você... Gramática tupi, como é que você faz com os povos africanos, não ensina a escrever. Né? Não ensina a escrever, deixa eles falando a língua geral. Né? Até 1758, Marquês de Pombal diz, não tem mais língua geral, agora é português. Aqui, do lado, nós falamos uma língua que não tem 200 anos, 300 anos, e agora a gente fala outra. Tudo oral. Então é música, é canção, é dança, é oralidade. Né? E oralidade vem junto com escuta. Né? O que acontece? O Brasil se moderniza, se pós-moderniza e ela se judicializa. Ou seja, os nossos conflitos é sempre no papel. É sempre no advogado. Somos aí a cultura, o país com mais advogados per capita do mundo, o dado assim, pode ser que não seja esse, mas é parecido. Né? Adorando, de repente nós ficamos viciados em escrever, né, no WhatsApp. Ah, estou falando com ele, disse que eu amo, acabou. E você escutando isso de repente, não, por que você não falou nada? Não, porque era tudo no WhatsApp. Falei, como no WhatsApp? Você está fazendo um namoro, um casamento no WhatsApp? Não, é a mesma coisa. Falar, dizer, tal, não é. E o que a sociedade brasileira pode e deve fazer para recuperar essa capacidade e desenvolver essa capacidade de escuta? Por exemplo, consciência de que o nível de sofrimento passou assim do tolerável, né? E a retomada de processos e de gente e de instituições ligadas a direitos humanos. Desmontamos a coisa. Tá? Bom, discurso sobre armas. Resolver a violência pela violência. E a gente lá trazendo, não, mas isso vai dar em feminicídio, isso vai dar em suicídio, isso vai dar em violência doméstica, isso não vai dar certo. Ah, não, deixa com a gente. Agora, estamos numa cultura da bala, da Bíblia, do boi, que não todas elas são de baixos teores para escuta. Voltar ao tema que você colocou antes, Cristian, do novo Brasil que está surgindo. O que mais te preocupa nesse novo Brasil que está surgindo, do ponto de vista psicanalítico e do ponto de vista filosófico? Do ponto de vista psicanalítico, me preocupa muito o crescimento, assim, a capilarização do que eu às vezes chamo de estado demissionário do sujeito, né? De vidas que não se entendem como
assim, geridas minimamente pelo próprio sujeito responsável, né? Então são estados assim de errância, de apatia, de reatividade, de inconsequência, né, com o que se diz, com o que se pensa, com o que se sente, com relação ao outro. E isso me preocupa muito porque redunda em solidão, muito frequentemente, redunda em, portanto, jogar ao mar recursos naturais em saúde mental. Quem são? Seus amigos, cara. Aquela sua tia que você não gosta. Naquela hora ela vinha com aquela palavra, ela dizia umas coisas, servia aquele bolinho que você voltava. Jogou tudo fora. Vai você. No fundo, quer dizer, replicando de diversas maneiras essa atitude assim de demissão, né? Vários, né? Eu escuto isso com adolescentes, com pessoas mais jovens, né? Dizendo assim, eu não vou fazer contribuição para o INPS, o mundo vai acabar antes. Você está certo? Diz, não, tá tão ruim que, filhos, nem me coloco essa alternativa porque vai acabar antes. Plano de saúde? Bom, a gente vai morrer mesmo envenenado, então deixa, né? Vai. Essa desleixo, sabe, consigo é sinal de vida valendo pouco, né? E vida valendo pouco aglutina com outras vidas valendo pouco e dá ruim, né? Isso dá sintomas difíceis de você tratar depois, né? Pessoas que têm assim, inclusive quando tem boas escutas, bom suporte, não reagem bem, mas não reagem bem. A medicação, psicanálise, quimbanda, mesa branca, não reagem bem, porque esse estado demissionário é complicado. Do outro ponto de vista, e ligando mais com a temática assim, de leitura de Brasil, me preocupa que a gente tenha um período muito longo de desdobramento do fascismo. A gente vê aí, aparece o fascismo digital, né, os coaches de todo tipo, mas figuras perigosas, figuras que você diz, puxa, isso aqui vai demorar para sair da nossa cultura, né? Isso vai dar trabalho e pode ser que a gente não seja bem sucedido, a gente perca, né? Para vamos dizer assim, a miséria, né? Mas não só a miséria no sentido econômico, mas a miséria no sentido subjetivo, né? Que está envolvida nesse tipo de relação com a vida, em relação com o futuro, em relação com os sonhos. Christian Dunker, muito obrigado. Um privilégio poder conversar com você. Um privilégio é meu.